O mundo é um pluriverso de seres interrelacionados: terra, fogo, água, ar, animais, vegetais, bactérias, vírus, estados físicos ou intermediários da matéria são vidas e implicam relações. Nós, humanos, somos mundo. Vivemos no mundo, de mundo e com o mundo. Quando nascemos, ainda criança, recebemos um nome, um registro. Nome escrito com letra inicial maiúscula. É parte formal da nossa identidade e chave de acesso aos direitos. O direito é formado por escolhas culturais, sujeitos, objetos e relações e reflete normativamente os modos de ser, fazer e viver de uma sociedade. O nosso direito moderno ocidental reflete hegemonicamente as formas culturais do mundo ocidental, que separa de forma binária natureza e cultura, sujeito e objeto. Na natureza, objeto, estão as coisas e na cultura, as pessoas. Fixa a racionalidade antropocêntrica. Atribui subjetividade apenas às pessoas naturais, reais, pessoas humanas e às pessoas fictícias jurídicas, que podem, por meio de relações induzidas, contratuais, instrumental e mecanicista, apropriar-se da natureza coisificada. Uma escolha cultural. Outras culturas, outros povos chamados de antigos, mas contemporâneos com acesos vínculos ancestrais, não pensam assim. Por gentileza, Fernando. Bom dia a todas e a todos. É um prazer muito grande voltar a esse teatro com um debate tão importante, né? Ok. Pediram aqui para falar mais próximo do microfone, porque temos toda uma captura de imagens e de áudio para transmissão instantânea pelo YouTube, né? Então, vou voltar ao início, né? Bom dia a todas e a todos. É um prazer muito grande retornar ao Centro Educacional Farias Brito, o Centro Universitário Farias Brito e a Organização Educacional Farias Brito para dar continuidade aos debates desse seminário. Seminários, desafios da ordem jurídica contemporânea, diálogos globais, que tem uma intencionalidade acadêmica, uma intencionalidade reflexiva muito importante, que é pensar os desafios jurídicos políticos da democracia na América Latina e no Caribe, e é exatamente por essa questão que o seminário é organizado em 4 eixos fundamentais, que foram citados ontem e que a gente tem repetido, e o primeiro desses eixos, específico, é o eixo de hoje, que trata dos direitos da natureza, da harmonia, da integração latino-americana, do novo constitucionalismo latino-americano, que está muito bem sintetizado nesse título, o tema Harmonia, Natureza, Desenvolvimento e Integração. E nós temos, compondo essa mesa, pessoas que dedicaram seu tempo, dedicaram sua vida à reflexão sobre esse tema. Pessoas como a professora Germana de Oliveira Moraes, uma das pioneiras no Brasil a tratar do tema harmonia e bem viver, no campo do direito como princípios jurídicos. A professora Vanessa Rasson de Oliveira, a primeira pessoa no Brasil a desenvolver uma tese de doutorado sobre os direitos da natureza, orientada por um pensador do direito aqui, cearense, o Vili Santiago Guerra Filho. A professora Cristiane Derani, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que participará por videoconferência, que é uma das referências nas reflexões sobre o direito ambiental e o direito ecológico no Brasil e no mundo. O professor Fernando Wanakuni Mamani, que foi ministro das Relações Exteriores
da Bolívia, no governo Evo Morales, e que é vinculado à RUNASUR, né, que é uma organização de integração latino-americana a partir dos povos originários de Abya Yala. E como relatora desse painel, né, a professora Márcia Fernandes, cearense, que se dedicou toda e dedica, né, toda a sua vida à pesquisa dessas temáticas, né? Temos aqui um pequeno adendo à programação, né? Houve um pedido do professor Basilele Malomalo para participar desse primeiro painel, em razão das suas pesquisas a respeito de uma visão africana, né, sobre a harmonia com a natureza e a visão dos povos que compõem, né, a pluralidade étnica e cultural da África, e eu consulto ao professor Basilele se ele quer participar agora nesse painel ou no próximo da tarde. Professor Basilele Malomalo é congolês brasileiro, é um dos professores de uma universidade muito pioneira criada aqui no estado do Ceará, a Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, né, e que hoje está na Unilab na Bahia, no campus da Bahia. Então, temos aqui a mesa composta, né, por pessoas que dedicaram a sua vida e as suas reflexões e as suas energias, acima de tudo, a essa temática. Eu gostaria de chamar, né, inicialmente para uma conferência por videoconferência, a conferência do professor Fernando Wanakuni Mamani. Se por acaso ele não estiver online, poderemos iniciar com a palestra da professora Germana de Oliveira Moraes e, por favor, me avisem. Buenos días, Fernando Wanakuni Mamani. Sea muy bienvenido a nuestro seminario internacional Desafíos del Orden Jurídico, Diálogos Globales, en este tema de hoy, Armonía, Naturaleza, Desarrollo y Integración en Abya Yala. Muy buenos días a todos los hermanos. Un saludo especial desde La Paz, Bolivia. Me encuentro a 3.600 metros sobre el nivel del mar, una ciudad de gran altura. Saludarlos desde las montañas a todos los que son partícipes de este evento muy importante. Mi nombre es Fernando Wanakuni Mamani, Aymara, y pues un placer de poder ser parte de este foro importante internacional que está tocando temas centrales, temas álgidos para este tiempo. Y para ello debo acudir recordando desde la cosmovisión andina, en el mundo aymara, nosotros delimitamos tiempos y espacios. Y nos dicen nuestros abuelos que estamos viviendo tiempos de Pachacuti. Tiempos de Pachacuti significa tiempos de cambio, procesos de inversión del mundo. Y justamente nos encontramos en ese tiempo de Pachacuti. Por eso es importante contextualizar el mundo en el cual estamos viviendo. Está terminando la hegemonía unipolar. Está terminando esa hegemonía de Occidente. Está terminando ese pensamiento hegemónico individualista. Está finalizando ese afán del monocultivo mental. Está terminando esa cosmovisión antropocentrista. Está terminando ese mundo que ha llevado adelante el pensamiento machista. Y está emergiendo un nuevo mundo, está emergiendo un nuevo pensamiento. Más aún, diría yo,
estamos recuperando un pensamiento de nuestros abuelos y nuestras abuelas, porque nuestros abuelos han forjado una cultura de la vida en la cual la comunidad, el respeto a la madre tierra son factores sustanciales para la vida. El mundo está cambiando. Hoy está finalizando esa hegemonía unipolar de Occidente, del capitalismo, de una forma de ver el mundo. Y está empezando una nueva oportunidad. Hay una emergencia multipolar en el mundo. Hay una emergencia multipolar. Es decir, hay nuevos actores, nuevos países, nuevas visiones, nuevos pensamientos. Por lo tanto, para poder proyectar la forma de integración desde América Latina, es importante ver qué está sucediendo en el mundo. Hoy estamos viendo emerger países como China, como India, que prácticamente los dos suman casi la mitad del mundo. Hoy en día, la humanidad tiene 8.000 millones de habitantes, 8.000 millones de habitantes. 1.400 millones de habitantes están en China y otros 1.429 millones de habitantes están en la India. Los dos suman casi 3.000 millones de habitantes. Entonces, la emergencia de estos países y otros países de Asia está empezando a dinamizar la economía de una manera diferente. Por lo tanto, para nosotros, este proceso de cambio internacional, de un nuevo reacomodo geopolítico internacional, es importante para todos nosotros. Pero aquí, América Latina tiene un reto. ¿Cómo va a jugar ahora? ¿Cómo va a insertarse en estos procesos de cambio geopolítico mundial? Porque América Latina es rico, es un territorio muy rico. Casi el 35 al 40% de las tierras fértiles se encuentran en América Latina. La mayor reserva de agua se encuentra en América Latina. Por lo tanto, hay una responsabilidad. Como está terminando ese pensamiento y esa cosmovisión, porque la hegemonía política siempre viene acompañado de una cosmovisión. La hegemonía que está terminando venía con un pensamiento depredador de la madre tierra. Por eso, el capitalismo simplemente ha generado riqueza destrozando la madre tierra. Y eso es inviable. Eso no puede continuar, porque destrozar la madre tierra, romper el equilibrio de la madre tierra, es destrozar la matriz de la vida. Por eso el capitalismo no tiene futuro. Este capitalismo depredador no tiene futuro, porque ha ido destrozando y hoy día vemos los efectos de ese destrozo de la madre tierra, en las cuales ya estamos viendo las consecuencias en nuestros países. El cambio climático es uno de ellos. Todo lo que está sucediendo en los diferentes países ya es un tema ya no solamente teórico, sino estamos ya viviendo las consecuencias. Por ejemplo, en Bolivia ya se está avecinando, estamos avisorando una crisis de agua muy grande. Y creo que todos, si no tomamos acciones ahora, tendremos consecuencias más drásticas para todos nosotros. Por eso los abuelos y las abuelas han guardado un pensamiento, una cosmovisión, una forma de ver el mundo, donde ahí está la parte central, la madre tierra, la Pachamama. Pero ahí, en la cosmovisión de los abuelos y las abuelas, que hoy nutre la esperanza del mundo, es una cosmovisión comunitaria. Y cuando decimos una cosmovisión comunitaria, estamos hablando de la madre tierra. La madre tierra es un ser vivo. La madre tierra vive. Somos hijos de la madre tierra. Somos hijos de la Pachamama. Por lo tanto, esa forma de ver nuevamente reformula la relación del ser humano con la madre tierra y con todas las formas de existencia, que es importante ahora. Por eso, esta nueva etapa está empezando a rearticularse.
necesitamos nuevos procesos de integración. Hemos planteado en su momento CELAC, hemos planteado en su momento UNASUR, pero el pensamiento hegemónico capitalista trató de frenar a CELAC y a UNASUR. Por eso los pueblos, los movimientos sociales y pueblos indígenas originarios estamos promoviendo ahora un nuevo mecanismo de integración que se denomina RUNASUR. RUNASUR hoy es la propuesta para poder integrar nuestros estados, nuestros países, pero desde el pensamiento y cosmovisión de los pueblos, movimientos sociales y movimientos indígenas originarios. Y esa cosmovisión tiene un eje central: cuidado a la madre tierra, proteger la madre tierra, emerger en un nuevo relacionamiento con la madre tierra. Vuelvo a reiterar, no se puede producir o generar riqueza destrozando la madre tierra. Eso es inviable. Por lo tanto, el reto de este nuevo tiempo es cómo producimos protegiendo, cuidando el equilibrio de la madre tierra. Esto es algo sustancial. Y el pensamiento y la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios han guardado esta cultura de la vida, esta cosmovisión para este tiempo. Porque este tiempo necesita. La humanidad está en una crisis, está en una verdadera crisis. No solamente política, económica, no. Está en una crisis de vida. La vida está en peligro. La vida está en peligro. Por lo tanto, participar de un capitalismo depredador es inviable. Por lo tanto, ahora hay una responsabilidad en esta nueva etapa, porque está iniciando la humanidad una nueva etapa. Por eso, ese pensamiento, esa cosmovisión, esa filosofía y sabiduría indígena hoy es fuente de esperanza. Tenemos que migrar, tenemos que pasar del individualismo a lo comunitario, del pensamiento antropocéntrico al pensamiento y a la cosmovisión de la Pachamama, de la Madre Tierra. Es importante que sepa el ser humano que toda forma de existencia es importante para el equilibrio de la vida, para el equilibrio de la Pachamama. Y nosotros, como hijos de la Madre Tierra, tenemos que tener la responsabilidad de cuidar la Madre Tierra. Y ese cuidado es un nuevo relacionamiento del ser humano con la vida. Porque no puede continuar depredando, porque eso es atentar con la Madre Tierra. Y atentar a la Madre Tierra es atentar a la matriz de la vida. Por lo tanto, hoy en día ese pensamiento antiguo, guardado por los abuelos y las abuelas, nos está invitando a que entremos a esta nueva paradigma, el paradigma de la cultura de la vida, donde el cuidado a la Pachamama, en el horizonte del vivir bien, el vivir bien o buen vivir, es un paradigma donde tenemos que rescatar el equilibrio y la armonía. El equilibrio basado en la identidad cultural, el equilibrio basado en esa identidad cultural milenaria y la armonía basada en el relacionamiento con alrededor, no solamente con los seres humanos, sino con toda forma de existencia y algo fundamental, con la Madre Tierra. Por lo tanto, estamos ahora en una etapa de transición. Está terminando un mundo viejo, un pensamiento que no ha resultado, y está empezando con fuerza ese nuevo, antiguo pensamiento, esa cosmovisión del cuidado de la Madre Tierra. Por lo tanto, los estados hoy día tienen que transformarse los estados. Por eso en Bolivia hemos transformado el Estado, porque el Estado-nación, la República, no ha respondido a nuestra cosmovisión, porque la conformación de la estructura del Estado responde al individualismo, al capitalismo depredador, al pensamiento antropocéntrico. Por eso es importante migrar, mudar
pasar del Estado-nación al Estado plurinacional. Al Estado plurinacional. Porque el Estado plurinacional tiene los principios constitucionales basados en los principios de la sabiduría ancestral, donde la madre tierra es el eje central. Por eso es importante migrar del Estado-nación republicano al Estado plurinacional. Esta nueva estructura del Estado plurinacional tiene como eje fundamental el cuidado a la madre tierra. Por eso, hoy día, UNASUR está promoviendo, a través de los pueblos, a través de las organizaciones sociales, sindicales, de mujeres, de niños, de jóvenes, de pueblos indígenas, promover asambleas constituyentes. Porque todo ese pensamiento que hoy día vamos a hablar, y en este foro están hablando, no se va a poder ejecutar si mantenemos la estructura del actual Estado. Porque el actual Estado en América Latina es antropocentrista, es individualista. Por eso hay que migrar, hay que hacer un nuevo Estado, como en Bolivia. Hay que pasar del Estado-nación al Estado plurinacional. Hay que reestructurar, hay que promover la cosmovisión ancestral, esa cosmovisión de la cultura de la vida. Por eso, esta nueva etapa, hay que promover las asambleas constituyentes, como lo hicieron en Chile. No lograron el resultado, pero ya el pensamiento está sumergido en la población. La necesidad de un cambio estructural constitucional para promover la cultura de la vida y la armonía con la madre tierra. Necesitamos nuevas constituciones políticas. Necesitamos migrar, promover a través de las asambleas constituyentes nuevas constituciones políticas. La constitución política nueva no solamente debe reflejar un pacto social, debe reflejar un pacto de vida. La nueva constitución política del Estado plurinacional debe cuidar, promover un nuevo pacto de vida, donde la matriz sea cuidado, la armonía de la tierra, en el horizonte del vivir bien, del buen vivir. Son aspectos centrales para todos nosotros. En Bolivia hemos llevado adelante todo este proceso. Hoy día en Guatemala están dialogando también la necesidad de ese cambio estructural del Estado para poder promover la armonía con la madre tierra. Vuelvo a reiterar, los Estados-nación no van a poder resolver el cuidado a la madre tierra. Por eso necesitamos nuevas leyes, nueva constitución política del Estado y nueva estructura del Estado. Solo así vamos a poder generar el cuidado a la madre tierra. Más de lo contrario, si no cambiamos la constitución política del Estado, no migramos, no mudamos del Estado-nación al Estado plurinacional, no podremos ir con este lineamiento fundamental del cuidado a la madre tierra. En UNASUR hemos visto lo siguiente. El 2 de diciembre de este año, se cumple 200 años de la doctrina Monroe. América para los americanos. Pero las consecuencias de esta doctrina Monroe ha sido catastrófica para América Latina. Porque en realidad la doctrina Monroe se ha reducido a ver a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Y simplemente ha sido como una fuente de riqueza para Occidente, para Estados Unidos. Por eso, desde los pueblos indígenas originarios, estamos planteando una nueva doctrina, la doctrina de América plurinacional, la doctrina de la América plurinacional, donde proteger la madre tierra ya no solamente es un fundamento filosófico, es un imperativo para la vida. Ya no solamente es una postura política el proteger a la madre tierra, es un imperativo, una necesidad, una emergencia en este tiempo, proteger la madre tierra. Por eso,
esta nueva doctrina que es América Plurinacional, la conciencia Pachamama, proteger la madre tierra, vivir bien, buen vivir, nuevos paradigmas, antiguos nuevos paradigmas, hoy día se ven que son respuesta para esta crisis de la humanidad. Por lo tanto, en este cambio geopolítico mundial, América Latina tiene una necesidad de poder integrarse, y esa integración no solamente es para insertarse en el capitalismo depredador. Hay que integrarse para cambiar los modelos, de poder generar ahora las relaciones de vida y las relaciones productivas. Este es un reto para nosotros. Si estamos hablando de cuidado de la madre tierra, los estados deben integrarse para proteger la madre tierra, porque la raíz de la identidad cultural y la filosofía de América es el cuidado de la Pachamama, es la madre tierra. Por eso la voz de los pueblos indígenas originarios en cualquier lugar, en Brasil, en Chile, en Argentina, en México, en todo el continente, siempre han dicho que es muy importante cuidar la madre tierra. Por eso, estas voces hoy que la colonia, el pensamiento colonial intentó borrar, la colonia, el pensamiento hegemónico intentó borrar todo vestigio de identidad cultural, la fuerza del pensamiento antiguo de nuestros abuelos y nuestras abuelas hoy día está emergiendo con una fuerza por la necesidad de este tiempo. Cuidado a la Pachamama, cuidar la madre tierra, vivir bien, buen vivir, generar nuevas relaciones de vida, nuevas relaciones productivas. Hoy en día estamos viendo los cambios del mundo. Los BRICS van a empezar a jugar un rol totalmente distinto. Pero ahí el pensamiento de la madre tierra tiene que ser base para el nuevo futuro, para la nueva etapa de América Latina y del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando Anacuni Mamani, que es profesor de la Universidade Maior de San Andrés en Bolívia, del área de História, e muitas questões foram levantadas nessa primeira conferência, que ao longo desse seminário nós procuraremos trazer possíveis respostas, né? Respostas desde o novo constitucionalismo latino-americano e os seus ciclos, né? Do constitucionalismo multicultural, pluricultural e plurinacional, como teorizou muito bem a constitucionalista, antropóloga jurídica peruana Raquel Irigoyen Fajardo. A fala do Fernando Anacuni Mamani centrou nas rupturas paradigmáticas que o novo constitucionalismo latino-americano traz, né, principalmente no que diz respeito às visões de mundo, trazendo aí a visão de mundo do bem viver e do cuidado com a nossa casa comum, do cuidado com a Pachamama, do cuidado com a natureza, tema específico desse primeiro painel. Eu tenho o prazer de passar a palavra para a professora emérita da Universidade Federal do Ceará, Germana de Oliveira Moraes, desembargadora federal, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, fazendo uma saudação especial ao professor Leonardo dessa casa, que está presente nesse ato, e a professora Raquel Freitas, professora da Universidade Federal do Ceará, também presente neste ato. Professora Germana. Bom dia, mais uma vez, a todas e a todos que nos honram com sua presença. Permitam-me iniciar as saudações destinando-as aos alunos e às alunas desta casa que nos acolhe com tanto carinho. Um lindo casal se apresentou perante mim. É Vinícius, seu nome? Vinícius, e o teu? E a Gabriela, por favor, recebam, em nome de todos os seus colegas aqui da Universidade, do Centro Universitário Farias Brito e da Organização Educacional Farias Brito, e também
aos professores e professoras dessa casa, desembargador Leonardo Carvalho, que, para minha honra, foi meu aluno, e entramos juntos, na mesma data, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Acho que eu ensinei bem. E também a coordenadora do curso de Direito, doutora Vanessa Correia Mendes, em nome de quem cumprimento a todo o corpo docente deste centro universitário. Não posso também deixar de saudar, e faço de uma maneira proposital, a um casal. Depois vocês vão entender por que é um casal. Ao doutor Patrício Pasminho e à doutora Gina Chaves, que vem do Equador. Meus caros amigos, minhas caras amigas, eu não estaria aqui se não fosse o orador que nos antecedeu, o professor doutor Fernando Wanakuni Mamani, e se não fora também a ação de professores e professoras como o doutor Patrício e a doutora Gina no Equador. E vou lhes dizer por que assim o é. Eu, no dia 22 de abril de 2009, me encontrava no Peru, numa caverna que é considerada o útero da Mãe Terra, Sacsayhuaman. Estava, naquele momento, numa visita à caverna, quando recebi a notícia alvissareira de que as Nações Unidas haviam aprovado que o Dia Internacional da Terra, a partir de então, começasse a ser denominado e celebrado como Dia Internacional da Mãe Terra, por iniciativa do professor Fernando Wanakuni, da Bolívia, e apoio também do Equador, e sustentação oral pelo Brasil, pela palavra do filósofo Leonardo Boff. Assim continua andando esse tema, com o pioneirismo da Bolívia e do Equador e o suporte acadêmico do Brasil, que despontou graças à professora Vanessa Rasson, que nos apresentou ao programa Harmonia com a Natureza das Nações Unidas, despontou como o maior criador de teses jurídicas sobre o tema harmonia com a natureza e direitos da Pachamama ou da Mãe Terra. Então, foi sobre essa inspiração dos Andes, professor Basilelli, reforçada pelo Umbuto da África, que eu conheci posteriormente, que eu decidi andar pelo mundo, suscitando reflexões para aquele que eu considero o maior desafio desses tempos, e não só desses tempos, dos tempos de ontem e dos tempos de futuro também, dessas gerações e das futuras. Está nas mãos de vocês que nos ouvem aqui, de todas as gerações, do professor Walter Antillon, que lançou as sementes, de outros, de vocês que estão aqui, o mais jovem das pessoas e daqueles que ainda não nasceram, que estão nos ventres das mães, que porventura aqui estejam grávidas. Temos a responsabilidade coletiva de garantir a continuidade de nossa espécie humana nesse planeta maravilhoso, neste ser maravilhoso, que é, como se diz num termo quichua aimara, é a Pachamama, ou como se diz, é a Madre Terra, ou como se diz, é a Mãe Natureza. Então, daqui da América Latina, eu saí para o outro lado do mundo. No dia 22 de abril, eu estava no Peru. No dia 9 de maio, aí eu invoco o testemunho da minha querida parceira da Associação Internacional das Mulheres Juízas, doutora Cristina Leiva, que lembrava que há muitos anos já tratávamos esse tema. Levei essa notícia para a conferência bianual da Associação Internacional das Mulheres Juízas, que sucedeu na Coreia do Sul. E eu me surpreendi, àquele momento, com a aceitação tão calorosa e carinhosa das colegas, que passaram a me chamar de doutora Pachamama. E pegou.
me perguntaram por que me chamavam de doutora Pachamama. Então, eu expliquei, para minha honra, é porque eu tive a aceitação, na primeira vez que eu falei desse tema, numa audiência muitíssimo qualificada, de juízas, eu quero encontro somente de juízas, representando todos os continentes do mundo. Eu me animei, por isso, a seguir levando este tema a outros lugares. Lá em Portugal, um dos primeiros lugares em que falei, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e hoje atual presidente da República de Portugal, ele que foi meu professor, ele disse, não, a doutora Germana, a professora doutora, como ele diz, a doutora Germana Moraes, está inaugurando, está lançando as sementes do direito cósmico. Eu digo, direito cósmico? Só muito tempo depois que eu vim entender o que quis dizer o professor Marcelo Rebelo de Sousa com essa afirmação. Andamos pelo mundo inspirados pelo professor Fernando Anacone, que é um caminhante dos Andes, e fomos, como diz a canção, para a Europa, França e Bahia. Na Europa, tivemos a gratíssima satisfação de ter como parceiros o professor Rubem Dalmau, da Espanha, que acabou de me agraciar com sua última publicação, atualíssima, sobre os direitos da natureza, e que seguramente estava nos bastidores da notícia muito auspiciosa de se reconhecer o Mar Menor, é o Mar Menor, professor, me corrija se não for, como sujeito de direitos na Espanha também. E estivemos nos Estados Unidos, a professora Raquel deve se lembrar do desafio que nós tivemos na LASA, lá em Washington, falar sobre esse tema. Se ela não fosse uma pessoa outspoken, provavelmente a gente não teria sido escutado. Levamos essa temática para lá, fomos a Madrid, fomos a Sorbonne de Paris, em que fomos respeitosamente ouvida, a Índia, o Cabo Verde, estivemos até no Butão para falar sobre esse assunto, Senegal, graças ao professor Basilelli, que abriu as portas da África para nós e reconheceu essa identidade entre o Ubuntu e o bem-viver, ou essa similaridade entre o Ubuntu e o bem-viver, ou o viver bem, até chegarmos às Nações Unidas pela mão da doutora Vanessa, como nós já afirmamos aqui, a primeira escritora do Brasil, estudiosa, que em sua tese de pós-graduação defendeu a temática dos direitos da natureza, um livro muitíssimo celebrado e anotado nas universidades do Brasil e do mundo. Em plena pandemia, quando não podíamos voar, nem transitar de ônibus, nem de trem, nós fizemos algumas iniciativas online. E o professor Fernando Dantas foi sempre o parceiro incansável, incondicional, com essa temática. Tanto é que ele e o professor Rubem Dalmau e as professoras Cláudia Storini e também a professora Liliana, da Colômbia, publicaram a primeira coletânea no mundo sobre Los Derechos de la Naturaleza como Sujeto de Direitos, que foi lançado lá em Valência, num belíssimo local, não poderia ser mais adequado, no Jardim Botânico, lá na Espanha. Recomendo a leitura, ali vocês encontrarão o pensamento da nata sobre a temática dos direitos da natureza. E culminamos com uma palestra online da Nova Zelândia, quando o tema, para nossa surpresa, tinha afinidade com isso, e apresentamos o programa da Harmonia com a Natureza. Trago os cumprimentos à ministra da Corte Suprema da Nova Zelândia, Susan Glazebrook, que não pôde estar aqui conosco, os colegas o sabem, porque já tinha outro compromisso pré-agendado e está voando agora nesse momento. Esse ciclo, ou pelo menos este primeiro ciclo, se fechou na Coreia do Sul. Com o quê? Com um conferencista da Coreia do Sul, o professor Gabi John, que tem um grupo de estudos que liga a América Latina ao Pacífico, à Ásia, e este professor concluiu um curso que nós organizamos, juntamente com o professor Fernando Dantas, com a professora
Cristiane Derani, de Santa Catarina, e com a professora Giovana Cartacho, aqui da Universidade Federal do Ceará, um curso da INFAM, Escola Nacional de Formação de Magistrados do Brasil, e do Conselho de Justiça Federal, o curso pioneiro para juízes e juízas sobre o tema harmonia e direitos da natureza, e esse curso teve o olhar crítico, apurado, criterioso da professora Rebeca Igreja, que está aqui conosco, uma das maiores pesquisadoras, quiçá a maior, que nós temos aqui no Brasil, sobre o tema da justiça. Bem, eu vou aqui, pelo menos, indicar alguns pontos da fala que proferi num evento posterior, a convite do professor Yang-Gab John, da Coreia do Sul. Não vou falar tudo, vou apenas trazer algumas indicações, até porque esse texto está publicado em inglês, num seminário de que participamos a convite do professor. Tratamos de quê? Da harmonia e direitos da natureza como novos paradigmas jurídicos. Em 3 partes. Qual é a primeira parte? A primeira parte, coincidimos com o professor Fernando Wanakunic, de que vivemos uma crise de evolução. É uma crise de evolução e um desafio de consciência. Vou tentar ser breve. O cientista norte-americano da nova biologia, Bruce Lipton, ele entende que esta é uma crise de evolução e explica por quê. E eu vou lhe dizer porque eu começo com um cientista norte-americano. Nessas saídas pelo mundo, comecei fundamentando esta proposta de reconhecimento da harmonia como princípio dos princípios, dos direitos da natureza na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas cosmovisões dos povos originários, sejam os povos originários da América Latina, como os Quichua, como os Aymara, aqui referido, como os Guarani, como os Krenak, sejam os povos originários de outro lado, como os Maori na Nova Zelândia, podemos falar dos celtas, dos druidas, podemos falar do Sami, também na Finlândia, tantos outros povos originários. Mas percebi que havia uma certa resistência quanto a ouvir essa temática a partir desta perspectiva. Então, resolvi trabalhar e investigar quais seriam os fundamentos científicos da harmonia e dos direitos da natureza. E percebi que nós tínhamos um nó górdio. O nó górdio, qual seria? Nós temos a crença de que somente podem ser sujeitos de direitos aqueles seres que são detentores de uma autoconsciência. Por isso, somente é atribuída a nós, seres humanos, a titularidade de direitos. E como, então, superar essa crise da humanidade, em que a gente percebe que, por um lado, nós, seres humanos, temos um sistema nervoso complexo e desenvolvido, mas, por outro lado, estamos na iminência de fracassar no processo de evolução com a autodestruição ou com a extinção em massa de vários seres vivos. Como resolver este paradoxo, esta contradição? Se nós não compreendermos que promover a destruição da natureza é promover a própria autodestruição como espécie, provavelmente vocês não poderão ter filhos, nem filhas, nem netos, nem netas. Então, este é um desafio de consciência. Há vários estudos científicos já demonstrando os riscos da extinção das espécies, os riscos deste tratamento excessivamente antropocêntrico da relação entre o ser humano e a natureza. Mas, mesmo diante desses prognósticos preparados pelos melhores cientistas do mundo e políticos também, apresentados nos fóruns de organismos internacionais, independentemente da posição ideológica e política, isso com menos interessa, isso está acima da perspectiva ideológica ou política, né? Há determinados estudos, eu vou citar só um, de que, em 2050, os oceanos terão mais plásticos em peso do que peixes. Basta a gente lembrar das ilhas de plástico. E sem abelhas para polinizar, como é que nós vamos nos alimentar? E está difícil manter a perpetuação das abelhas como
espécies, porque sem abelhas não se reproduz a flora, sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. Assim é algo real, algo concreto que está à nossa vista. Então, será que os fatos dessa história não natural, da extinção de espécies provocadas por nós, seres humanos, representam uma ameaça para a nossa sobrevivência como espécie humana? Sob a perspectiva da evolução da espécie humana, esses fatos podem ser considerados um avanço? Será que isto é um avanço? A humanidade tem a capacidade de se autodestruir? Eu não estou nem falando da capacidade nuclear. Estou falando em algo que é subreptício, que é subliminar, que está no nosso dia a dia. Então, nisso se desvela uma crise sua crise de evolução que esconde um desafio da consciência. E a solução desta crise depende de nós seguirmos, me permitam utilizar essa frase, biomimeticamente, vou repetir, biomimeticamente, o salto do padrão natural de evolução da consciência singular para a consciência plural. É o que acabou de defender o Fernando Anacuni, um Estado plural, uma perspectiva comunitária e não uma perspectiva individual. Então, nós já vemos lampejos de esperança nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030, que podem ser mais aperfeiçoados agora. Doutora Vanessa e professor Fernando, e doutora Márcia, e doutor Basilelli, e os demais especialistas das Nações Unidas sabem muito bem que, no próximo dia 22 de abril, em 2024, haverá uma grande Assembleia da Terra, cuja meta principal, manifesta, lida, vista e escrita, é acrescentar ao termo desenvolvimento sustentável, professor Rubem, o termo harmonia com a natureza. Isso é um grande salto, acrescentar essas palavras ao termo ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Estão todas e todos convidados, a professora Vanessa, o professor Fernando Dantas, são aqueles que estão articulando a participação da América Latina e no Brasil neste importante fórum. Então, essa compreensão de que seguirmos o padrão natural, ela é defendida por dois autores norte-americanos, Bruce Lipton, que é o criador da nova biologia, contemplado como o melhor escritor de biologia desses tempos, e Lynn Margulis. Bruce Lipton tem um livro chamado A Evolução Espontânea. E Lynn Margulis, ex-esposa de Carl Sagan, tem um livro chamado Planeta Simbiótico. Leitura obrigatória. Defendem simplesmente aquilo que os povos originários já vivem, que é íncito a nós a simbiose, a complementariedade, a cooperação e não a competição, como erroneamente se extraiu da doutrina evolucionista de Charles Darwin. O que nós não fizemos? Paramos no tempo, não atualizamos os conhecimentos científicos, não conhecemos a evolução espontânea, que diz que as bactérias só sobreviveram quando elas cooperaram entre si. Vocês sabem mais do que eu explicar o que foi que as bactérias eucariontes fizeram quando se sentiram ameaçadas, vocês que são alunos de biologia. As pessoas que estão nos postos de comando não atualizaram. São vocês, agora, vocês que estão aqui na Organização Educacional Farias Brito e de outros lados, que poderão atualizar os conhecimentos científicos, que aí eles se encontram com os conhecimentos dos povos originários. E aqui eu já estou terminando a segunda parte, que é justamente apresentar como saída a atualização dos conhecimentos científicos. Por agora, eu só avancei a partir da atualização da biologia. Se o tempo me permitir, e haverá de permitir, embora seja tão longa a arte, tão breve a vida, desenvolverei argumentos sobre a necessidade de atualizações do conhecimento científico a partir da física quântica e da matemática, com a ciência fractal também, que aí nós vamos nos encontrar onde? No Ubuntu, vamos nos encontrar no Viver Bem, vamos encontrar
também na democracia da terra na Índia, de Vandana Shiva, e tantos outros, na felicidade interna bruta do Butão, e tantos outros paradigmas que despontam em vários quadrantes do mundo. E, claro, aqui no nosso país, me lembra o professor Fernando, que é o grande teórico e defensor dos direitos dos povos indígenas no Brasil, do nosso Nhanderecô, dos Guarani, que corresponde, está na Constituição da Bolívia, ao Suma Camanha da Bolívia e ao Sumac Cozay do Equador, que são formas de traduzir o viver bem ou bem viver, e que as Nações Unidas traduziu com harmonia com a natureza, professores e professoras. Porque se já é difícil a gente falar de cosmovisões, imagina se a gente falasse de bem viver ou de viver bem. Então, inteligentemente foi traduzida essa cosmovisão como harmonia com a natureza. Então, nós continuamos reféns de uma concepção desatualizada dos conhecimentos. Vivemos no século XXI como se ainda estivéssemos no século XVIII. Há que atualizar, como disse o professor Fernando Anacune, ao Pachacuti, ao tempo de câmbio, ao tempo de mudança. E, para sairmos dessa crise, há um mandamento, concordo com ele, um mandamento de evolução. Ou evoluímos para uma consciência grupal, ou não seremos, ou não sobreviveremos. Há um mandamento evolutivo de cooperação e de simbiose, de reconhecimento do planeta Terra como um ser vivo, organismo vivo, como grande filósofo britânico James Lovelock já disse há algum tempo. Então, com isso, concluo dizendo que a proposta é que tenhamos a harmonia como princípio dos princípios. Hoje em dia, o desenvolvimento sustentável é o que orienta a nossa vida. Quem é que tem o maior PIB? Quem é o país maior desenvolvido? O índice de desenvolvimento humano? Butão começa a dizer quem é mais feliz. O FIB, né? o que trata da aferição da felicidade interna bruta. Então, o que nos interessa mais? Eu me lembro, eu estava no Butão, e um reitor, nunca pensei de fazer reverência a um rei, fiz a reverência ao rei do Butão, a um monarca, que, curiosamente, é um país onde tem a monarquia, ele quer o constitucionalismo e o povo não, que é o rei. Vejam como as contradições em nosso mundo. E estava ali, e o reitor da Universidade Butanesa, que é a universidade budista, perguntava: quem não quer viver em harmonia? É claro, todo mundo ficou impactado, todo mundo quer viver em harmonia. E depois ele disse: quem faz algo para viver em harmonia? Quem se desocupa de ficar atrás só de ganhar dinheiro e prefere viver em harmonia? Aquilo me marcou muito. Como a harmonia é algo que está internalizado até em nosso inconsciente, em nosso subconsciente. Mas isso fica para outro capítulo, fica para outra palestra. Então, a harmonia como princípio dos princípios, como sucedâneo do desenvolvimento. Não vamos abolir o desenvolvimento. Ao revés, na primeira vez que nós estivemos nas Nações Unidas, em 2017, nós afirmamos a harmonia é um pressuposto do desenvolvimento, por isso que se agregou o termo desenvolvimento sustentável, e agora se pretende agregar desenvolvimento sustentável em harmonia com a natureza. Então, que este seja o princípio e que os direitos da natureza são debates que nós já fizemos muito. A doutora Márcia está registrando aí, não poderia ter pessoa mais qualificada para fazer este relatório. A doutora Márcia é Silva Santos ou Silva Santos, doutora? Souza Santos. Eu lhe peço perdão em público pelo erro da grafia do seu nome, assumo a minha parte de responsabilidade, mas ela é assim, o orgulho, assim como Leonardo Rezende, dos professores e das professoras, ela que é uma geração que já continua o trabalho que nós iniciamos sobre a temática dos direitos da natureza, e já lançou um livro sobre integração latino-americana e direitos na natureza, com base na cosmovisão andina, que eu tive a honra de prefaciar juntamente com o professor Martoni e de participar do lançamento. Muito obrigada, querida, e aceito nossas desculpas públicas
Por favor. Então, os direitos da natureza, a gente questionou muito. O que seriam? Seriam os direitos da Mãe Terra? Seriam os direitos de Pachamama? Seriam os direitos da natureza? Depois de 10 anos, gente, para algo bem simples assim, resolvia, assim, no momento, eu equaciono da seguinte maneira. Nós temos os direitos da natureza bifurcados em 2. Direitos do planeta Terra, que são reconhecidos nos artigos 71 e seguintes da Constituição do Equador, e direitos dos seres vivos que não humanos, de todos os seres vivos. E aí eu invoco a opinião consultiva 23 da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que diz: não há competição entre direitos humanos e direitos da natureza. Não, eles são complementares. Há uma relação de indissociabilidade entre direitos humanos e direitos da natureza. Concluo agora, finalmente, dizendo que, para nós, a sobrevivência da humanidade como espécie depende de nós, seres humanos, seguirmos, repito, biomimeticamente o salto do padrão natural de evolução da consciência singular para a consciência plural de harmonia, simbiose ou cooperação. E no campo, no nosso campo, o campo do direito, depende da afirmação da harmonia, que já está previsto no artigo 8º da Constituição Boliviana, como princípio dos princípios das relações jurídicas, e eu ousaria dizer mais, e não jurídicas também, entre todos os seres vivos, inclusive da relação nossa com o pet que está na nossa casa. Uma amiga minha me questionava: mas uma pessoa entrou com ação para ter a guarda compartilhada do pet dela depois da separação. Sim, ainda não existe uma ação específica para animais, vamos recorrer, por analogia, às ações que são previstas apenas para nós, seres humanos, bifurcados, como eu disse, em direitos da Mãe Terra, do planeta, e direitos dos seres vivos que a integramos. O século passado, o século XX, afirmou-se como o século dos direitos humanos. Para nós podermos contar essa história tão linda, cheia de altos e baixos, da humanidade e de todos os seres vivos, para nossos filhos e filhas, netos e netas, temos o desafio de afirmar este século como o século dos direitos da natureza, sob as bênçãos de nossa Pachamama, de nossa Mãe Terra, de nossa Mãe Natureza. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Germana de Oliveira Moraes, desembargadora, que deu aqui uma palestra magistral, uma palestra síntese sobre o tema que estamos debatendo nesse painel. Já tivemos aqui duas grandes provocações para reflexões muito importantes, né? A primeira, trazida pelo professor Fernando Wanakuni Mamani, que era a indagação: como produzir economicamente, como produzir, né, cuidando da Mãe Terra. E a professora Germana de Oliveira Moraes traz uma outra indagação muito importante, né, que é como promover o desenvolvimento sustentável com harmonia nas relações entre os seres que integram a natureza. Muito obrigado, professora Germana, e passo a palavra para a professora Vanessa Rasson de Oliveira, professora Vanessa Rasson de Oliveira, que é doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, volto a dizer, a primeira tese de doutorado no Brasil com o tema dos direitos da natureza, e publicou o primeiro livro no Brasil sobre os direitos da natureza. A professora Vanessa Rasson de Oliveira é fundadora de uma organização social, MAPAS, que é responsável pela mudança e pelas modificações nas leis orgânicas dos municípios brasileiros para a introdução dos direitos da natureza e do princípio da harmonia por esse caminho legislativo. A professora Vanessa também é integrante do programa Harmonia com a Natureza das Nações Unidas e nos dá o prazer de ter interrompido suas atividades intensas de organização do Fórum da Mãe Terra, que será realizado em Ilhéus, na Bahia, em poucos dias. A professora Vanessa vai nos dizer isso.
para estar com nós outros e nós outras nessa manhã. Muito obrigado, professora Vanessa, e a palavra é sua. Obrigada, professor Fernando. Bom dia, bom dia. Queria saudar a todas as mulheres na pessoa da desembargadora, professora Germana de Oliveira Moraes, minha muitíssima amiga. Tenho muito a dizer aqui ainda. Na verdade, metade da palestra vai ser para falar dessa amizade, dessa aproximação das oliveiras. Então, já vou logo começar por ela, mas antes saudar a todos os homens e a todos na pessoa do professor Walter Antillon. Nos conhecemos, não é, professora Germana e professor Fernando, de um encontro. E sobre direitos da natureza, a professora Germana trouxe, né, pontuando cada uma das expressões que conteve na sua fala pode ser ampliada e profundizada, que não haveria tempo para que a professora nos brindasse com todo o conhecimento que tem. Estava comentando aqui com Marcinha quanto a gente tem para falar sobre isso e profundizar, né, todo esse conhecimento. E, como é assim, eu tomei a liberdade aqui também de trazer alguns escritos para também respeitar o tempo, professor Fernando. Bom, eu tive a oportunidade, para falar das oliveiras, né, contar que eu tive essa oportunidade de trocar experiências sobre metodologias descolonizadas e descolonizadoras de educação na ilha de Chipre. E lá tive a oportunidade de conhecer as oliveiras. As oliveiras milenares de Chipre, elas só alcançam, ao contrário das selvagens, essa quantidade de tempo de vida pura, por conta das relações que elas mantiveram com os seres humanos. Direitos da natureza, na nossa perspectiva, se trata também, fundamentalmente, do resgate das relações e inter-relações, inclusive entre os seres humanos, que parece que andamos perdendo também, não é? E assim, professora Germana, as oliveiras, elas representam, pelos nossos sobrenomes, aquilo que nos une também, não é? Junto com o carvalho, a outra árvore aqui de tronco firme que sempre está abrindo esses caminhos, e é a mente do coração que corazona as estratégias desses encontros todos, né, inclusive do nosso. Lá, conhecendo as oliveiras, então, soube ou reafirmei o conhecimento de que são símbolos da vida, é isso que nos une, a nós todos, né, aqui presentes, a vida como um todo, a vida maior, a vida que inclui as nossas vidas individuais e que não parte delas, mas sim desse direito e desse lugar cósmico que o professor, uma vez, no passado, lhe disse, não é, professora Germana? Nós fazemos parte integrante de um todo e, por isso, somos todos interconectados e, por sermos interconectados, somos todos interdependentes. E daí os princípios, o princípio dos princípios, a harmonia com a natureza, como a professora Germana iluminou, e outros deles decorrentes, são princípios e valores que abrigam e que estão abrigados no meio natural, aquilo que se convencionou, os não indígenas convencionaram chamar de natureza. Traduzindo, natureza somos todos nós. E porque somos natureza, falar dos direitos da natureza é falar destes nossos direitos de permanência e contribuição com a vida. Porque assim, se assim não for, e se não obedecermos a este princípio, dos princípios da vida em harmonia, e, portanto, do resgate das relações em harmonia, não estaremos contribuindo, e de modo que nos colocamos fora desse lugar de promoção natural e orgânica da Mãe Terra, que é a abundância da vida. Então, professora, me alegra muito que desse encontro tenhamos esse ponto de conexão com as oliveiras, né, ancestralmente conhecidas como símbolo da vida, promotoras da vida, e com este outro tronco aqui de carvalho, que é o professor Fernando Dantas, não é? Essa condição de cuidadores, portanto, é uma condição inerente aos seres humanos. Os encontros
que houveram desde as primeiras moléculas e as bactérias aí incluindo, são encontros que se desdobraram nos nossos encontros, encontros como este encontro. E é dos encontros que se promove a vida, não é dos desencontros. Por isso, honrando mais essa oportunidade de estar aqui, neste encontro com as árvores que vêm formando essa floresta para esse novo conhecimento ancestral, não é? Falando de encontros, e passo aqui, então, a lembrar que foi deste encontro, a professora Germana trouxe um histórico muito preciso, mas ressaltar, reforçar e iluminar ainda mais, que foi desse encontro entre nós, eu sim conseguindo fazer com que esses conhecimentos originários, né, de vocês, de cada um desses meus professores, e o meu, muito mais de ativista, mas uma ativista que foi lá buscar um conhecimento e um pouco de profundidade no doutorado, fizemos e pudemos aí inaugurar um movimento no Brasil, um movimento pelo reconhecimento dos direitos da natureza, que começou de nossa parte, mais ou menos, a professora Germana, depois eu conheci isso em 2015, quando nos encontramos em Manaus, no evento da Rede do Novo Constitucionalismo Latino-Americano, mas foi ali que eu fui, então, falar, nossa, a professora Germana fala sobre direitos de Pachamama, e fui, então, e conheci um artigo da professora Germana, aí eu já não me lembro a data, 2008, talvez, 2009, sobre as águas. Sobre as águas. E eu fiquei encantada. Eu falei, mas se esse conhecimento douto, né, dessa decana da Universidade do Ceará, e, aliás, nessa coincidência da amizade de infância, né, com o professor Vili Santiago Guerra Filho, que era meu orientador na época, se ela pode e fala sobre direitos de Pachamama com tanta poesia, eu estou indo pelo caminho certo, ao concluir lá a tese de doutorado em 2014. Então, iniciamos esse movimento no Brasil, eu podendo ter a oportunidade de estar junto dessa nata acadêmica pelos direitos da Mãe Terra, e aí também podendo oferecer esse espaço que estávamos já fazendo parte no programa da Harmonia com a Natureza, o programa da ONU. E desenvolvendo de tal forma, e em respeito mesmo a essa diversidade necessária para a abundância, um estudo interdisciplinar e multidisciplinar sobre as perspectivas dos direitos da natureza nas Nações Unidas, estudo esse que veio a ser reconhecido e publicado num relatório pelo secretário-geral das Nações Unidas, como todo ano esse programa executa, né? De nossa parte, e nesse espírito de cooperação, que não é apenas um espírito, para os direitos da natureza é um próprio princípio, né, de estudos, inclusive, do indígena Raul Yazag, que me foi apresentado por Fernando Dantas, numa conferência como essa, me lembro como se fosse hoje. Vanessa, você precisa conhecer Raul Yazag. Tinha acabado de defender a dissertação de mestrado, e aí, então, consegui fundamentar aquilo que eu andava observando mesmo nos outros seres da natureza. Existe um modo de promoção da vida e vida em abundância que é só estar em meio natural para conhecer e trazer como princípio e valor da própria vida. É fruto dessa sabedoria nata de que somos interconectados e que é a diversidade, e a diversidade atuando em cooperação, reconhecendo que há uma necessária e natural reciprocidade, reconhecendo que há uma necessária e natural complementariedade, que nós podemos promover a harmonia com a natureza. A natureza não humana ou além humana, ela assim procede. Então, é o caso de nos reconhecermos como parte dessa natureza, como a própria natureza, para que a gente possa caminhar no fluxo de abundância que é natural à Terra, não é? Assim, nesse espírito e aprendendo com as florestas, né,
a organização MAPAS, essa organização da sociedade civil, que fundamos em 2004, começou, então, a fazer incidência política, o que se convencionou chamar de advocacy, apresentando e articulando, ao mesmo tempo fazendo a ponte ou as pontes para esse encontro sobre essa proposta de reconhecimento dos direitos da natureza em lei, que àquela altura já havia um grande exemplo, que é o exemplo do país do Equador, que reconheceu em nível constitucional. Mas antes do Equador, alguns municípios dos Estados Unidos haviam já reconhecido em nível municipal os direitos da natureza, desde 2006, a partir do município de Tamaqua. Olhando, fazendo essa mirada, né, trazendo também um conhecimento deixado com a Agenda 21, agir localmente para atingir globalmente, nós, então, e também por uma oportunidade do próprio fluxo da Mãe Terra, que é, ao final e ao cabo, quem nos leva nas estratégias do caminho, nós começamos a apresentar em nível municipal, num evento que reunia legisladores dessa esfera de governo, e, assim, nós conseguimos iniciar esse processo de promoção do reconhecimento dos direitos da natureza em lei o tempo todo em articulação com as comunidades da localidade. Hoje, então, nós temos 5 municípios no Brasil que reconhecem os direitos da natureza. O primeiro deles, Bonito e Pernambuco, Bonito e Paudalho, isso no estado do Pernambuco, interior do Pernambuco. Depois veio a primeira capital, Florianópolis, em Santa Catarina. A seguir, o município do Cerro, em Minas Gerais, que fica na Serra do Espinhaço. E, por fim, agora, esse ano, o município de Guajará-Mirim, um município que faz fronteira pelo rio Mamoré com a Bolívia, e é o primeiro município amazônico. Eu poderia destacar processos que houveram em cada um desses municípios que são bastante emblemáticos, que guardam especificidades muito bonitas. Mas eu quero destacar o último, não só por ter sido esse mais recente, mas porque Guajará-Mirim, ineditamente e diferentemente dos outros 4, ele foi impulsionado a partir de um movimento iniciado numa aldeia indígena, do povo Oroarã. Esse povo que é dividido em algumas aldeias, ali em Rondônia, e feita essa ponte com o legislativo, a partir de um dos membros dessa comunidade indígena, do povo Oroarã, que é o vereador Francisco, que é professor na aldeia. E o vereador Francisco, então, junto com um articulador que nos é muito próximo hoje, da comunidade do povo Mura, com Vida, ele, então, fazendo essa ponte com o nosso movimento, me levou até o povo Oroarã, e ali a gente começou a debater sobre como fazer o reconhecimento dos direitos da natureza de Guajará-Mirim, e aí veio, então, o reconhecimento dos direitos do primeiro rio no Brasil, o Rio Laje, ou, na língua do povo Oroarã, o Comimemém, que quer dizer Rio das Frutas. Rio das Frutas. Então, hoje nós temos também um primeiro rio que tem seus direitos reconhecidos, fruto das inter-relações que guarda, assim como as oliveiras, com o povo da aldeia, e sendo ele um contribuinte do Rio Madeira, que, por sua vez, é contribuinte do Rio Amazonas. Fomos ainda a outra esfera, e aí já no movimento que começou a ser impulsionado por outra via, ou seja, os legisladores e também membros do Executivo começaram a nos procurar para saber como fazer, do que se tratava, como fazer incidências práticas a respeito desse reconhecimento. Então, nós hoje já temos propostas em nível estadual. São 3 estados que já estão caminhando, é o Pará, Minas Gerais e Santa Catarina. E, recentemente, o grande impulsionamento, e que se deu de uma forma muito mais desejável, foi uma proposta, fomos procuradas, somos todas mulheres hoje na MAPAS, então, somos 8 mulheres advogadas. Marcinha já esteve com a gente lá, hoje está debruçada aí nas pesquisas de doutorado, mas a PEC, a proposta de emenda constitucional, que, ao sermos procuradas pela deputada Célia Chacriabá, para que pudéssemos prestar algum auxílio pro bono
a respeito de desenvolvimento de legislação ambiental, então, que eu noticiei a ela que era possível a gente trabalhar em cima de uma proposta de emenda constitucional, e assim Célia Chacriabá fez protocolar, e agora corre para as assinaturas necessárias para início de processamento, essa proposta de alteração da Constituição para reconhecer os direitos da natureza, não apenas com a alteração do artigo 225, que diz que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e aí considerando esse todos os seres humanos, mas ampliando para a ampliação do princípio da dignidade da pessoa humana, trazendo a perspectiva da dignidade de toda a natureza, além humana também, portanto, para que aí sim possamos experimentar, de fato, a dignidade da pessoa humana. E isso a partir do reconhecimento dos direitos dos povos originários, onde, como diz o professor Fernando e a professora Germana, e também o professor Fernando Wanakuni Mamani, que, aliás, me honra muito também fazer parte de uma mesa com o professor Fernando Wanakuni Mamani, que nos trouxe a possibilidade e o olhar, o despertar para que o desenvolvimento dos direitos da natureza ele é capaz de promover, inclusive, a ressignificação da própria ciência do direito. Porque, para que tenhamos direitos da natureza implementados de fato, precisamos respeitar as diversas formas de fazer o direito, de aplicar o direito, que, aliás, foi um dos temas da fala de ontem da professora, eu me esqueci o nome agora dela, que falou por vídeo, a magistrada, né, a professora Inês, e que trouxe, imagina, a partir da fala de uma juíza, exatamente esse olhar de que é preciso evoluir no conhecimento, inclusive, de como fazer o direito, o próprio direito, respeitando as formas de ser de outros povos. Não é? Essa ampliação, portanto, da proposta de emenda constitucional com a deputada Célia Chacriabá, e aí, com certeza, levamos a ela a notícia que fomos referenciados nos nossos trabalhos no acórdão do STJ, do ministro Og Fernandes. Nosso trabalho estava lá sobre direitos da natureza para resgatar exatamente a questão das inter-relações que se dão entre seres humanos e além humanos, e de que o objeto ali de julgamento, né, o objeto no sentido jurídico, era o papagaio chamado Verdinho, tem até apelido, é o Verducho, para guardiã dele, e ali, na argumentação do acórdão, o ministro Og Fernandes ressalta, trazendo esses conhecimentos, de que a dignidade a ser respeitada ali não era apenas da guardiã dele, do Verdinho, mas também do próprio papagaio Verdinho. Não é? E, alinhada a esse conhecimento, alinhada a essa teoria, Célia Chacriabá, então, está fazendo tramitar essa proposta de emenda constitucional. Encaminhando já para o fim, então, para falar um pouco do fórum, por conta disso, né, por conta da promoção dos encontros, e aí respeitando e acolhendo, acatando a recomendação do secretário-geral das Nações Unidas, que foi publicada em resolução em dezembro do ano passado, recomendando que iniciássemos o debate a respeito da instalação da terra, que a professora Germana comentou, recomendou ainda que ela fosse iniciada e que fossem escutados prioritariamente, especialmente, os membros das comunidades originárias, os povos indígenas e outras comunidades tradicionais. A essa altura, em dezembro, nós já estávamos encaminhando a preparação do 2º Fórum Brasileiro dos Direitos da Natureza. Nós tivemos, né, a alegria de estarmos juntos na preparação do 1º Fórum, que foi em São Paulo em 2018, e agora caminhamos para o 2º Fórum, nesse processo de descolonização a partir do sul da Bahia, né, de Ilhéus, trazendo e incluímos, então, acolhemos essa recomendação do secretário-geral da ONU para que a gente fizesse deste fórum a primeira oportunidade de iniciar a escuta dos povos originários, dos povos tradicionais. O fórum, portanto, vai obedecer aos modos de debate, aos modos de conversa ou de conversação, para lembrar Humberto Maturana, não é?
dos povos originários, dos povos tradicionais, que se dá num tempo diferenciado, que se dá em formato circular e que vai se dar, portanto, no primeiro dia, o dia 6 de outubro, é o primeiro dia do fórum, em uma comunidade indígena, um território sagrado, e, neste caso, o território sagrado do povo Tupinambá, né? Povo que foi praticamente dizimado, né? E que agora, no dia 24, vai realizar uma marcha, inclusive, para relembrar esses antepassados que foram dizimados. E, então, fazendo a escuta dessas comunidades e outras comunidades tradicionais, nós teremos a oportunidade não só de escutar as demandas dessas comunidades para que a gente possa, inclusive, resgatar na prática os direitos da natureza a partir do respeito a essas inter-relações que se dão no território, e ontem, com essa boa notícia da maioria no STF, não é para ser celebrada, nós vamos, por meio também dos povos originários e outros povos tradicionais, os povos quilombolas, fazer escuta da própria Mãe Terra. Ninguém melhor do que as comunidades que se interrelacionam ainda com o Yanderecô, né, e nessa forma do bem viver, do viver bem, do que os povos originários, para que isso possa ser realizado, e aí pretendendo integrar e oferecer, por meio do Itamaraty, no Brasil, e se Mãe Terra, né, que está no comando, quiser, com a presença da professora, da doutora Maria Mercedes Sanches, que é a coordenadora do Programa Harmonia com a Natureza, quem ritualisticamente pretendemos, os povos têm demandado entregar diretamente às mãos dela, no caso, a escuta que foi feita e o registro de suas falas a respeito dos direitos da Mãe Terra, os direitos universais da Mãe Terra. Por fim, mesmo lembrar que, bom, o fórum vai ser realizado no dia 6 e 7 de outubro, agora, ainda dá tempo de se inscrever, convidá-los a todos, né, a estar conosco no sul da Bahia, em Ilhéus, nesse grande círculo que haveremos de nos dar as mãos, mas também um outro convite, comentava ontem com Marcinha, que da nossa última reunião do grupo organizador, se verificou e que realmente chegar em Ilhéus não é uma coisa tão fácil, né? Eu mesma queria ir daqui até Ilhéus e teria que fazer uma escala em São Paulo, que é de onde eu venho. Eu falei, não, isso não é possível. Então, vamos fazer de outra forma. E, por conta disso, e também dentro desse processo de descentralização que Fernando Anacuni trouxe, né, que guarda também respeito e congruência com a diversidade da própria terra, a última reunião nossa relembrou de que o processo precisa ser descentralizado, de que essa escuta precisa ser descentralizada, que cada comunidade local precisa fazer círculos para escuta, a partir dos vossos corações, como Leonardo Boff nos relembra, direitos da natureza não é uma questão de raciocinar, mas de corazonar. Então, a partir do corazonar, tentar observar e trazer essa escuta da Mãe Terra, essa escuta da natureza, quais são os direitos que os povos reclamam para resgate da vida em harmonia na natureza. Portanto, o convite é para que vocês, alunas e alunos aqui da Faculdade Farias Brito, possam promover, junto aqui com o evento, né, a partir do evento do Seminário Internacional, promovido aqui pelo corazonar do professor Fernando, mas junto com a professora Germana e, enfim, toda a equipe, um evento, um pequeno encontro, um pequeno círculo em continuidade a este, nos dias 6 ou 7, ou quem sabe os 6 e 7 de outubro, para estarmos, inclusive, alinhados juntos dentro dessa mesma energia de vida que promove a vida quando estamos todos juntos em harmonia com a natureza. Então, fica esse convite. Acho que a professora Marcinha depois pode detalhar com o professor Fernando dessa proposta. Será uma alegria que a gente possa registrar essas diversas iniciativas acontecendo ao mesmo tempo conosco, que vamos estar concentrados lá na árvore pioneira, digamos assim, da floresta, sempre tem árvore pioneira. Será só a árvore pioneira lá em Ilhéus, mas
pretendendo que essas sementes sejam germinadas por cada uma de vocês, cada um de vocês. Muito obrigada pela oportunidade, professor Fernando, professora Germana. Grande alegria, Basilele, estar contigo aqui nessa mesa. Obrigada, Marcinha. Um bom dia a todos, um bom evento. Muito obrigado, professora Vanessa, pela excelente conferência. Traz aí mais uma reflexão muito importante, não é, que é o resgate das inter-relações, me parece que inter-relações bio-interculturais entre os seres que integram a natureza, não é? Então, eu agradeço mais uma vez a professora Vanessa e passo imediatamente a palavra ao professor Basilele Malomalo, professor Basilele Malomalo, que é congolês brasileiro, professor da Unilab, da Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira, e que nos dá o prazer, não é, de trazer as cosmovisões africanas a respeito da harmonia, desenvolvimento e integração, né, nesse espaço da natureza, que é o espaço das nossas vidas. Alô. Bom dia, obrigado, professor Fernando. Agradeço à professora Germana, igualmente, professora Vanessa, professora Márcia, ao mesmo tempo que são amigos e amigas, né? E a vocês que estão nos assistindo, gente de tanto canto do mundo aqui presente. E agradeço a Rebeca, porque a gente trocou figurinhas, né? Professora Rebeca, ela estaria nessa mesa, depois nós trocamos, né? Depois de uma conversa, e obrigado pela compreensão. E vou falar também da diversidade, porque natureza é diversidade, certo? E, ao mesmo tempo, é interessante o caminho que eu vou tentar fazer aqui. A gratidão é uma palavra muito, muito interessante, porque coloca nossos corações abertos para acolher e, ao mesmo tempo, para trocar, porque me debruçar sobre a questão da natureza foi através da professora Germana. Ela sabe disso, sempre eu repito, e quando você precisa reconhecer isso, é preciso sempre falar. Quando eu fiz o concurso, vindo de São Paulo para cá, na Unilab Ceará, isso em 2012, eu acho que em 2013, a gente começa a se aproximar, quando a professora Germana vai ler um texto meu sobre a filosofia do Ubuntu, e desse momento, a provocação dentro da rede vai me provocar para trazer o lugar da filosofia africana no que nós temos feito na rede sobre novo constitucionalismo democrático latino-americano. Qual seria o lugar da África dentro desse debate? Nessa linha, também, muitas provocações me foram feitas, especialmente em relação à questão de direito da natureza, olhando o paradigma africano. Aí fiquei muito feliz ouvindo Mamani abrindo essa mesa. Dentro dessas provocações ali, eu, ao longo do tempo, acabei escrevendo 12 textos, eles é sobre o significado da comunidade Uruaé ou Universo Natureza, alguma coisa assim. Esse era o título. Esse quase mais recente. Depois havia outro, dentro da rede, as provocações sempre. Outro texto que eu escrevi foi Filosofia Africana, do Ntu, anota bem a palavra Ntu, N-T-U, e defesa dos direitos biocósmicos. Aí vou contar os segredos, bastidores. Quando eu comecei a trazer na rede os direitos biocósmicos, meu diálogo estava com as duas aqui. A Vanessa, quando você lançou o livro sobre direito da natureza, depois sobre direito de Pachamama, porque até então me incomodava a palavra natureza. Eu achava ainda Descartes estava muito atrás. Aí eu disse, não, talvez você colocar o direito biocósmico e ele vai atender ao que a gente quer realmente dialogar. Mas eu vou dizer o seguinte, nesse momento a minha posição mudou, Descartes não tem nada a ver com a história, porque o material de pesquisa mais atual que eu tenho acesso
de novo voltando para o continente africano, a gente descobre que a palavra natureza é uma palavra africana. Ele vem do Medu Neter. Medu Neter, a gente conhece como hieróglifos. Então, hieróglifo, na língua original africana, escritas, né? A gente chama de Medu Neter. Significa palavras divinas, certo? Então, os hieróglifos, eles são ideograma. Lembra daqueles desenhos que vocês veem? Eles comportam uma filosofia. Então, tem que fazer a leitura dessa filosofia. Eu não vou ter aqui para a gente projetar, para a gente ver. Mas vocês podem me acompanhar. O que estou dizendo também não é muito difícil, não, o que vou dizer aqui. Então, ali, o que a gente descobre? Esse Medu Neter, primeiro são as línguas que estão faladas no Vale do Nilo, que nós chamamos de Vale de Api, o Nilo. Onde Nilo toma suas fontes no coração da África, especialmente na zona bem abaixo do Sudão, do Sul, e no Congo. No Congo, Quênia, Nigéria. E se você observar nesse Vale de Api, Vale do Omo, onde se localiza o berço da humanidade. Então, são as águas, porque lá nós temos grandes lagos, Vitória, por exemplo, né? Que é a fonte do Nilo, que vai até o Mediterrâneo. Então, nossos ancestrais, berço da humanidade, África como berço da humanidade, a primeira civilização do mundo, ele se forja na Núbia. Núbia é mais antiga do que os gregos vão traduzir como Egito, mas a palavra certa é Kemet. Kemet significa preto, certo? Então, tem uma literatura enorme. Então, ali, pelo menos, no acesso de fontes que nós temos, natureza vem de Neter, N-T-R. Então, a junção do A, o U, que dá natura em latim. Então, quem vai ler, agora está na Netflix, o filme sobre a Cleópatra. Então, é quando Roma entra em contato com o continente africano. E vocês vão pegar todas as primeiras dinastias feitas por rainhas e reis pretos. Nossos faraós. A maioria deles tem esse fenotipo meu. Basta colocar em Google, vocês vão ver isso aí. Mas agora, a civilização grega é devedora da civilização africana. Porque os gregos estão indo na África aprender. A filosofia grega é devedora. A ciência ocidental é devedora da ciência africana. Aí eu volto no que você estava dizendo. A procura das bases científicas para a gente falar da natureza, de Neter. As bases são opostas. Porque o que está acontecendo no continente africano, vou dar a fórmula mais acabada, a espiritualidade é uma ciência. Isso, se você pegar o paradigma africano, o paradigma dos povos originários daqui, espiritualidade é ciência, não é religião. Religião é o que você faz na igreja, o rito. Espiritualidade é uma filosofia de como estar no mundo, com harmonia, com todos os seres viventes. Então, ali, no Vale de Api, isso eu estou falando, desde Sudão até o que vocês vão conhecer como Egito, porque Egito, o que nós chamamos de Kemet, nada menos do que uma colônia dos pretos que saem do Sudão, que vão emigrar do outro lado. E as línguas faladas no Vale do Nilo, depois de ter uma migração interna no continente, nós começamos a dispersão dos povos africanos. Vamos parar no Reino do Congo, nós vamos para a Nigéria, vamos para Senegal. A tal ponto que a ciência africana se divide em ciência da natureza e ciência da humanidade clássicas africana. Hoje em dia, nós temos um método analítico, né, de Bombari, para você ler os Medu Neter, ou para você fazer a ciência africana, você tem que saber decorticar os ideogramas queméticos.
Se você entender eles, facilmente muita coisa a gente vai entender. Mas a pergunta fica, né? O que significa, afinal de contas, natureza do ponto de vista da África? Aí eu ouvia me corrigir, porque na época, quando lancei o conceito de direito biocósmico, realmente porque achava que natureza, hoje entendi, mas agora é preciso recuperar o significado de natureza, como você tem feito, como Vanessa, ainda acrescentando esse lado na sua concepção mais africana, que significa princípios, são néter. Néter significa princípios da natureza ou divindade. Neteru, que é o plural, significa neteru, plural, significa divinidades. A palavra Deus não cabe. Na alguns dicionários você vai ter Deus, mas mesmo Deus, se você começar a discutir aqui, também vai cair na África de novo. Significa divindade. Neteru, divinidades. Mas agora, o que está na base? Qual é a discussão? Néter, como princípio da natureza, é a forma como nossos ancestrais, eles observaram os ciclos da vida. Então, ali, os Neteru, divindades, alguns vou citar, que vocês conhecem, todos eles são princípios da natureza que comportam energia. Vou me explicar melhor. Ali é preciso, por exemplo, vou dar exemplo aqui de para a gente entender, uma pergunta que a gente faz. De onde vem a vida? Ou de onde vem a natureza? Até a gente foi fazer. De onde vem a natureza? Dentro do paradigma africano, a natureza, o primeiro princípio da natureza seria Nune. O que é Nune? Água abissal. Então, assim, na nossa concepção filosófica, a vida vem das águas, que seria Nune, que é uma divindade, no sentido de divindade, no sentido de algo sagrado, sabe? Algo que é sagrado. Depois aí vou explicar bem rápido aqui, até por questão do tempo. Aí, num certo momento, essas águas abissal, que estão dentro de uma tranquilidade, e o princípio ainda que não tem um movimento, mas aí vem o upper, o princípio do movimento, que seria o Exu, se quiser, o Exu entre os Yoruba, o upper no Quebec, ou Nzila entre os Bakongo. Essas águas paradas, por si só, entra em movimento. Ao entrar em movimento, ele vira Ra. Ra seria o Sol. Certo? Aí, o Ra é a sua manifestação durante o dia dentro dos raios. E quando esse princípio que estava, digamos assim, abissal, parado, que entra em movimento por si só, se torna o Sol e o Ra que vai dar nascimento a todos os princípios do que existe no mundo que a gente conhece, não é? Então, estamos ligando quase com a física quântica, não é? Das águas para um princípio mais quente, que é o Sol, e do Sol, tudo que existe vai vir a existir. É muito complexo, vou ficar somente dentro disso aqui. Tem um belíssimo texto chamado Economia da Natureza. É um texto que data de 3.000 anos. Isso você pode encontrar no livro de filosofia africana faraônica do Teófilo Benga, chamado Economia da Natureza, onde o Sol, a partir de Ra, Ra começa a generar tudo o que existe. Nun, que são as águas, que entre os Bakongos chamamos de Kalunga, que se transforma em Ra, ele mesmo, em Ra, e depois se transforma em outros Neteru, ou divindade. Então, ali, eu queria pegar outro aqui até para ser muito breve. Mahat. A gente pergunta harmonia todo o tempo aqui, né? Aí a pergunta seria, o que seria harmonia no paradigma africano?
seria Mahat. Talvez, ainda bem que estou aqui entre juízes e juízas. Deusa da justiça. As asas de Mahat. Asas e plumas. Mas interessante para a gente entender Mahat. Mahat significa harmonia, reciprocidade, equilíbrio e solidariedade cósmica. Imagina o universo, mas entenda o universo como comunidade Oruaie, o mundo visível e invisível. Estou no paradigma africano. Mas veja que esse universo é composto de duas energias. Uma energia da Mahat, que puxa de um lado, e você tem, que é a harmonia, mas do outro lado você tem 7. 7 seria o caos, a desordem. A vida é feita, aí diga morrer. A vida ela é feita de ordem e desordem. A vida ela é feita da harmonia e do caos, porque todo o tempo estamos falando de harmonia, mas tem o caos também. Mas o caos também é importante. Não achar que o caos é algo negativo. No paradigma africano, você não consegue destruir o caos. Aliás, não precisa destruir o Set, que virou para os cristãos, Satanás veio dali. Mas o Set é uma energia do caos. O que você precisa fazer com o caos é saber controlar o caos. Todo mundo tem um caos. Cada um de nós, em algum lugar, tu tem aquelas energias mais negativas que você precisa controlar. Isso no plano psicológico, espiritual ou somático. Como também a natureza, digamos assim, o sorriso, as plantas também podem comportar. A depender se tu não sabe brincar com o rio, ele vai te engolir. Não é? Mas deixa eu voltar. Então, assim, ó, a Mahat, esse princípio que nós estamos sempre buscando para que exista harmonia, equilíbrio, reciprocidade e também a solidariedade cósmica. Se você vai muito, muito longe, Mahat significa águas. E a manifestação de Ra, no seu princípio de águas é feminino, Mahat, Mai. Mai, muitas línguas africanas significa águas. Então, Nune, numa das suas manifestações, é Mai. Mai que é Mahat. Mahat também que é o princípio da justiça. Eu vou finalizar daqui, trazendo agora outra figura que vocês conhecem. A professora Germana está de verde, eu gostei muito. Nosso evento está de verde. Eu estou vendo também a universidade aqui, gosta muito de verde, né? Farias Britos de verde. Qual é o néter do verde no paradigma africano? Vocês conhecem como Osíris, que nós chamamos de Auser, Ausire. Mas ele é chamado também do grande negro. Qual é a outra facete feminina do Osíris? Seria Isis. Porque assim, ó, o paradigma africano ele trabalha com energias masculinas e femininas. Sempre tem essa duplicidade. Então, o lado feminino do Osíris, Ausire, é Auset, que é Isis. Mas eu estava falando de Osíris, né? Ausire. Tem um momento, se você puxar da internet, ou você encontra ele de verde, ou de preto, ou verde, ou de branco. Mas verde é natureza. Porque ele está muito ligado à natureza, significa princípio de regeneração. Esse é Ausire. Mas onde eu estou querendo chegar, para eu finalizar, em relação a Ausire. Porque Ausire, se você conhece a história, que chama de Osíris, o que mais nós conhecemos,
é que Alzire, um dia o irmão dele, Sete, o Sete, a força do caos, fez um baquete. Mas só que queria, ele colocou uma armadilha para o Osíris. Aí ele fez um caixão. Aí todo mundo chegou para comer, como foi o nosso coquetel de ontem. Aí disse, vamos fazer uma brincadeira. Cada um vai entrar dentro desse caixão, depois sair para ver quem é mais forte. Só que foi a armadilha que o Sete, que é a energia negativa, fez para com o irmão dele, porque eles estavam disputando o poder no Kemet, lá no Egito. A governância, o poder. Aí quando ele, Alzire, entrou, Sete fechou o caixão. Quer dizer, ele matou o irmão dele, a questão da morte, pela questão do poder. Depois pegou o caixão, jogou no rio, quem conhece a história já conhece. Aí, o Alzire para nós é o ancestral, né? Ele viveu como, ele foi um dos reis do Kemet, é uma divindade para nós, é um ancestral. Aí, quando ele morreu, mas algo muito importante, ele acaba ressuscitando. Mas como ele vai ressuscitar? Como ele volta à vida? Ele volta à vida por um princípio de participação, que nós falamos aqui do coletivo. Mas especialmente pelas forças femininas, que é a esposa, que é Isis. Isis vai lutar pelo companheiro até trazer ele para a vida. Aí, Alzire, ele ressuscita. Portanto, os relatos, primeiro relato da ressurreição que nós temos no mundo, ele é africano. E esse princípio da morte e ressurreição de Osíris. A Osíris, que nós temos, a Bíblia só está fazendo uma cópia, certo? A Bíblia está copiando o Kemet. É muito, pode ser que Jesus de Nazaré, outro africano, ele estava dialogando realmente com a produção intelectual, espiritual, cultural do continente africano. Basta voltar a ler a Bíblia com outros olhos. Vocês vão descobrir o que tem da África dentro da Bíblia. O princípio da ressurreição de Jesus é muito, está reproduzindo os textos africanos. Então, assim, o princípio da ressurreição de Alzire, ele é uma chave de leitura que a ciência africana dá para nós. Que no meu último livro, eu chamo isso aí o princípio da imortalidade. O princípio da imortalidade é que é o princípio de ancestralidade. Em outras palavras, a gente não morre, só transmuta, né? O verde. Mas agora, para você chegar na imortalidade, você precisa praticar e viver Mahat. Mahat, que é o princípio da justiça, que todo o tempo nós estamos batendo aqui na tecla, né? Em relação à justiça. Por isso, quando eu falei lá de Mahat, vocês vão lembrar, pode colocar na internet, julgamento de Osíris. Vocês vão ver Osíris sentado no trono, do lado tem Mahat, do outro lado tem Isis, depois outros Neteru, divindades, né? No caso, quando nós deixamos esse mundo, o julgamento final, que Apocalipse vai reproduzir, lembra o Deus da Bíblia também que vai julgar lá no final, estão reproduzindo esse princípio de julgamento africano. Você vai chegar na sala cheia de divindades, aí o seu coração vai ser colocado na balança. De novo, a balança, a justiça, esse balança que você vê, primeira balança a ser construída no mundo é africano. Certo? Aí o que vai acontecer? Do lado, você vai colocar o seu coração e do outro lado vai colocar a pluma. A pergunta que vai ser feita, eu acho que a grande pergunta que vai ser feita, como você lidou com a natureza? Essa aí vai ser a grande pergunta. Então, basicamente, é aqui que eu finalizo, retomando. A palavra natureza, para nós está muito claro, ele vem de Neter, Neteru, aqui já expliquei, que nós encontramos nas línguas africanas e que pode, eu acho, ainda alimentar
e nos ajudar a fazer essa construção intelectual, política, cultural e espiritual. Muito obrigado. Gente, eu sou especialista em quebrar protocolos, então não resisto aqui, depois da fala do nosso querido irmão Basilelli, de revelar para vocês uma curiosidade. Se você for tirar uma foto do STJ, de um drone sobrevoando o STJ, você vai encontrar Mahat. A forma de Mahat. Isso. Deixar para vocês essa curiosidade. E a segunda é que eu disse que ia explicar porque tinha começado saudando o Patrício e a Gina, uma pareja, um casal. Porque o significado de Pachamama, contrariamente ao que se diz que seria a grande mãe, não é isso. Seriam as duas grandes forças, o feminino e o masculino em inter-relação de complementariedade, que é Ísis e Osíris, e aí nos reencontramos. Muito obrigada. Desculpa, professor Fernando. Obrigado, professor Basilelli Malumalo. Obrigado, professora desembargadora Germana. O professor Basilelli traz aí, vamos correr aqui, porque não há tempo, já estouramos todos os tempos, né? Não há tempo para nenhuma reflexão a respeito, mas há tempo somente para apontar, não é? Que foi um exemplo do que chamamos de diálogo intercultural, não é? Trazendo, né, uma explicitação sobre os fundamentos moderno, do pensamento e da racionalidade moderna ocidental como africano, né? E trazendo a espiritualidade, uma filosofia de como estar no mundo vinculada à ancestralidade e não como uma prática religiosa. Eu gostaria de agradecer à mesa, pedir desculpas porque a professora Cristiane Derani não pôde participar, ainda que telematicamente, como dizem, em língua castelhana, né? A professora Gina sabe muito bem disso, e passar imediatamente para o próximo painel. Então, devolvo a palavra para o nosso cerimonialista. Obrigado, Fernando. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, estudantes, professores, professoras. Obrigado pelo brilhante painel, obrigado às pessoas que compuseram esse primeiro painel.